Você sabe o que é estar à beira da morte? O nosso convidado de hoje sabe muito bem o que é isso. Hoje, aqui na mesa do Baixada Podcast, a gente tem a honra de trazer um convidado muito especial. Ele é um militar que vai muito além do seu ofício descritivo, mas sabe que a sua função ela é uma missão de propósito e de transformação. Então hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Subtenente Walter. Subtenente, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser muito agregador. Eu queria já pedir para o senhor se apresentar aí para a nossa audiência e a gente dar início a esse bate-papo aqui. Com certeza. Olá, pessoal. Eu sou o Subtenente Walter, bacharel em Direito, atuo na área da segurança pública há mais de 30 anos, casado, com uma esposa maravilhosa, pai de 2 filhas maravilhosas. Sou um policial destemido, porém temente a Deus. Amém, amém, amém. Pessoal, então a gente está aqui, Subtenente Walter, já foi baleado 4 vezes, já tem muita história para contar, mas muito além das histórias, das experiências de ofício, ele tem exemplo de vida para nos dar aqui nesse bate-papo. Então, eu quero te convidar a você prestar bastante atenção. Chama quem tá dentro da casa para assistir. Se for necessário, coloca um fone, pega o celular. Não sei como é que você vai estar assistindo esse episódio. Eu tenho certeza que vai ser muito agregador para a tua vida. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu preciso agradecer ao nosso patrocinador Master, aquele que a gente agradece sempre aqui nessa mesa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono dessa mesa, ele é o dono desse projeto, ele é o dono de tudo. Então, nossa gratidão máxima e eterna ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero agradecer e já apresentar também nosso parceiro, a Planejados 8mm. Se você tem o desejo, tem o sonho de ter um móvel planejado dentro da tua casa, a opção correta para realizar esse sonho é a Planejados 8mm. Eu sempre digo isso aqui na mesa do Baixada Podcast. A gente da Baixada, Walter, a gente tem aquele... O móvel planejado é um sonho, né? A gente Sim. não imagina que vai ter a condição de comprar um móvel planejado. Então, literalmente, é um sonho. A gente está acostumado com outro tipo de coisa, outro tipo de móvel. Mas a gente vem aqui, a mesa do Baixada Podcast, para dizer que você pode. E você pode ter aquilo que você quiser. E o móvel planejado faz parte disso. Se você tem um sonho de ter um móvel planejado na tua cozinha, no teu quarto, no teu banheiro, seja onde você quiser, na tua área, você pode. E quem pode realizar esse teu sonho é a Planejados 8mm. E eles têm condições especiais para quem é ouvinte aqui do Baixada Podcast. Se você fizer contato com eles agora, você vai ter direito a um projeto 3D 0800. Você não precisa se comprometer a fechar nada. Só de você ligar para lá, igual tu quiser, faz um projetinho aqui para minha cozinha. Eles vão fazer e você não tem obrigação nenhuma em fechar. Você já vai visualizar como é que vai ficar o teu projeto, o teu sonho. E o orçamento é 0800, tá bom? Então chama eles no direct, que eu tenho certeza que eles vão abençoar a tua vida, vai te ajudar a realizar esse sonho. E a gente também não pode deixar de dizer, né? Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso Instagram, @baixadapod.ufc, e se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, que é muito importante. O canal de podcast, ele precisa de vocês dentro do YouTube. Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e vamos pra cima, porque aqui só tem coisa boa e a gente vai começar mais um bate-papo extraordinário aqui hoje com o Subtenente Walter. Bom, o Walter já se apresentou, policial militar, bacharel em Direito, não é isso? Sim. Casado, 2 filhas, coisa linda. Quantos anos, Walter? De idade? 50. 50 anos, rapaz, o homem... Meio século. Meio século, boa, meio século. Maravilha. E Walter, antes da gente entrar na tua parte de carreira militar, a gente já estava trocando ideia aqui nos bastidores, e o Walter é de São João de Meriti, né? Um abraço pra galera de São João, que Forte também abraço, hein? a nossa
a nossa cidade natal, é a minha cidade natal, e como eu falo algumas vezes aqui, eu amo São João de Meriti. Nascido e criado exatamente no Parque Analândia. Parque Analândia, Parque Aruma, bem Maravilha. colado ali. Entendeu? Forte abraço a todo mundo aí. Boa, boa. E aí, quem era o Walter na infância? O Walter pequenininho, lá no Parque Analândia, Parque Araruama. Como é que era essa infância lá, o Walter? Eu posso dizer que hoje em dia, eu posso dizer que eu tive infância. Né? Boa. Em relação a muita criança, muitos jovens de hoje em dia, né? Que a maioria, lógico, o mundo evoluiu para a era eletrônica, né? Exato. Então, poxa, eu já soltei pipa, eu já eu brincava de peão, Ô, peão aquele não se vê mais. garrafão, perna de pau, entendeu? Eu tenho um fato que quando eu tinha 5 anos de idade, né? Antigamente as ruas não eram pavimentadas, então os colegas eram menor, né? Eu sempre tive o hábito de andar com pessoas, né? Com mais idade do que eu e Aham. maior. Eu era o único, aquele menorzinho, né? E eu fui Caçulinha tentar. da turma. Mascote. Todo mundo se firmou de pular vala. É Hum. vala mesmo, que é vala negra. Aí todo mundo pulava, todo mundo pulou. Aí foi igual, 5 aninhos. tentando pular. Eu fui pular, eu caí de cara, Ai. literalmente de cara naquela vala negra. Né? Aí, óbvio, fui pra casa chorando, tomei a bronca da minha mãe puxou minha orelha, né? Lavei a boca com álcool, enfim. Naquela época, a infância, eu tenho muita coisa marcante, né? Na época da minha infância. E em Solta Pipa, eu vou aproveitar e dizer que eu tive vários livramentos, né, na Aham. vida. E o meu primeiro livramento que eu lembro até hoje, que eu nunca esqueço, foi quando eu estava soltando pipa. Isso aí eu tinha sério, eu lembro, até 5 anos de idade eu lembro de muita coisa. Menos de 5 eu confesso que eu não lembro, né. Então, eu estava na laje da casa que eu morava, e eu soltando pipa, foi uma coisa de Deus mesmo. Eu fui andando, puxando a pipa. Daqui a pouco, eu fiquei a ponta dos pés, 2 pés, parecia uma cena de filme. Eu fiquei assim, Na na beiradinha da beira, laje. assim, realmente girando os braços e para tentar manter o equilíbrio. E dali eu consegui voltar. Quantos anos? Eu tinha 7 anos de idade. 7 aninhos, meu Deus. Eu fui um garoto, eu estudava, eu brincava muito, né. Meu pai e minha mãe são vivos até hoje, graças a Deus. Me deram foi a educação que eu tenho hoje, graças a eles. Eu era um garoto que naquela época, como hoje acontece com toda criança, todo adolescente, vamos dizer criança, não vou dizer nem adolescente, não queria ir para a escola, porque queria assistir um programa, um desenho, porque queria assistir, brincar, Soltar enfim. pipa, jogar peão. E meu pai sempre foi, já foi militar também, ele sempre foi muito correto e quando tinha que ser muito rigoroso. Eu lembro que uma vez eu não quis, né, ir para a escola, fiquei enrolando para poder chegar e me atrasar, com isso não poder entrar. Mas não, meu pai me fez eu me vestindo, e me vestindo a roupa, a uniforme da escola, e eu fui chorando, ele me levou para a escola. Então hoje tudo que eu tenho agradeço a Deus, o que eu me tornei agradeço a Deus e ao meu pai. Maravilha. Então eu fui crescendo, né? E eu com 12 anos de idade, eu já fiz uma viagem para Manaus de caminhão. De Muita caminhão. gente não sabe, muita gente não sabe disso, né. Eu já fui para Mas por Manaus de quê? caminhão. Com teus Não, com pais? meu pai. Pelo militarismo? Não, Falta de militar ou não? meu pai nessa época depois ele era caminhoneiro. Então eu fui para Manaus de caminhão. Caramba, cara. Então Quantos dias de viagem? foi 1 mês ida e volta. Foi 1 mês e 15 dias, 1 mês e 20 Meu dias, mais ou menos. Deus. Mas eu confesso que estar lá foi uma coisa, mas O o trajeto. trajeto, o percurso de caminhão não queria mais não. Né. Caraca. E quantos dias ficou lá? Foi 1 mês e pouco pra ir e Meu vir. pai, ele como era caminhoneiro, eu acho que foi levar uma carga, não lembro qual, né, e foi deixando ao longo do caminho e pegou uma outra carga para poder voltar, Aham. né. Então nesse tempo todo aí durou Ah, entendi. 1 mês Foi e quase meio, que um mais ou menos. bate e volta, né? Vai parando, parando, Sim, parando, sim, chega no sim, final, sim. pega mais e deixa, pega e volta também. Foi num período de férias escolar,
Assim, andei de balsa, né, o caminhão para poder atravessar de Porto Velho para Manaus, tinha que atravessar de balsa. Então, Rio Negro, Rio Solimões, né, eu conheci, Pô, né? legal. Eu vi de perto o fenômeno da pororoca, enfim, encontro das águas. É assim, não, realmente não se mistura. Na minha esquerda, o Rio Negro. E uma linha, realmente. E para a direita, aquela água amarela do Rio Madeira, se não me engano. Madeira, Rio Solimões. E a água não se Não mistura, se não, mistura. não se misturava, não ficava aquela coisa mesclada, não. Realmente é incrível. Uma coisa de Deus mesmo, Sim, né? Que você olha assim e você não tem explicação. E, igual, essa para mim é nova, né? Essa tua viagem aí é, com 12 anos. E 12 como é anos. que foi essa experiência, cara, com teu pai, assim, eu diria? Porque eu acredito que seja uma experiência bem legal. Sim, É, pô, você passar. Foi só você e ele. somente eu e ele. Pô, você e teu pai, 30 dias na estrada, cortando esse Brasilzão todo aí. Dormindo na cabine do caminhão os dois. Cara, Eu dormi como é que foi, embaixo, eu em cima. essa experiência? E, assim, em relação a você e teu pai, fortaleceu ainda Sim, mais? sim, eu sempre fui muito agarrado com meu pai. Sempre, desde pequenininho, sempre fui muito agarrado. E essa experiência ajudou a fortalecer? Ajudou. A gente passou por muita coisa, assim. Eu não passei por algo ruim. Eu tenho dois fatos que eu lembro que naquela época, na acho que era Transamazônica, hoje eu acho que já tá asfaltada, mas é uma rua que eles chamavam de atoleiro. Eram quase 100 quilômetros de estrada de barro, de lama, e naquela época muitos caminhoneiros até morriam, porque tinha muita malária, né, e Uhum. meu medo naquela época pô, se pegar uma malária, É, era brabo. né, e porque você ficava enguiçado ali naquele atoleiro dias, até vir uma máquina para conseguir tirar dali, né. Mas conseguimos passar o caminhão, eu lembro até hoje, caminhão deslizava Sabão, né? igual sabão mesmo, caminhão pesado, grande, mas deslizava igual sabão, mas a gente foi embora, graças a Deus, a gente foi Deu embora. tudo certo. E o outro fato foi em São Paulo. Meu pai foi um cara que ele sempre toma banho frio, sempre, desde novo, né. E com a gente ele sempre ensinou, né, eu reclamava quando eu era pequeno, hoje não. Hoje eu acostumei a acordar cedo, né. Uhum. E a gente voltando na volta em Guarulhos, paramos no posto de gasolina, já era de madrugada, e eu com fome, meu pai falou assim: "Ó, vamos tomar um banho, pra depois a gente comer", madrugada. Falei: "Pô pai, de manhã eu tomo banho". Pô, é São Paulo, um frio 12 da anos também não, ou 12 anos, 12 anos? 12 anos. Um frio danado, ele: "Não, vai tomar um banho". Pô, pastor, vou dizer, era um gelo, mas que gelo, e eu no posto de gasolina, né, banheiro do posto de gasolina, vou tomar um banho gelado pra caramba. Ele tomou numa boa, mas eu, Sofrendo. só após isso que ele permitiu que eu comesse, né. Mas não fiquei chateado, não, É, aquela faz cena nunca parte do sim, ensino, né, cara? é. Depois que a gente cresce, a gente vê valor em tudo isso, né? Sim, meu Nos pai mínimos sempre me detalhes. mostrou, né, conhecer a dificuldade, saber mostrar que, tudo é mais gratificante quando você consegue com suor, Verdade, entendeu. verdade. Então daí, passando esse ponto já, crescendo, terminei meu ensino fundamental, antigo primeiro grau, Uhum. né. Daí eu trabalhava também, aí foi iniciativa própria. Meu pai sempre foi um cara me incentivava a estudar. Eu quis trabalhar na banca de jornal. Já vendi jornal, para quem não sabe, né. E acordava 5 da manhã e ficava feliz da vida, eu na banca de jornal, vendendo jornal, né, Atendendo o pessoal. mas fiquei pouco tempo, né. Aí A banquinha lá também, lá em Parque Araruama. é, na antiga padaria Mirim, que hoje não existe mais, né, a banca de jornal do falecido Nildo. Na época o pessoal de lá sabe quem é o Nildo, né. Legal. Ele foi assassinado há uns não lembro quantos anos, mas deve ter uns 5, 7 anos mais ou menos. Enfim, eu trabalhei com ele quando eu era pequenininho, Pequeno. isso aí já tinha 13 anos. E daí eu sempre pensava no meu futuro, né, e eu estudando, eu fui crescendo, eu comecei a trabalhar depois qual é o nome que se dá? Ele pintava ali, Edson, né, amigo meu, a gente se tornou muito amigo, tá vivo até hoje.
Eu lixava a cadeira, as cadeiras de ferro que você dobra ela. Aham, aquela E de barro mesmo, né? eu cheguei e embora eu sempre fui de família humilde, mas eu não tinha necessidade de trabalhar naquela época, Certo. mas eu queria, né. Então eu comecei a lixar a cadeira, né, e aprender a pintar letra, né, então nunca não cheguei a ser um profissional com pintura de letra, mas, né, comecei, depois eu comecei a trabalhar com ajudante de serralheria, né. Rapaz, já fez foi coisa. Pô, muita coisa. Aí o tempo vai passando e estudando. Isso aí eu estudando, aí passei a estudar à noite. E eu depois já com uns 16, 15 anos, eu já fui balconista, né, eu trabalhei com aviamentos. Eu Eita. trabalhei na antiga Bazar Rendas e Linhas, né. O Romero hoje é meu amigo, né, já foi meu patrão. Forte abraço, hein, Romero. Ele também de São João, né. E eu entendia tudo de aviamentos. Hoje eu esqueci. Aviamento é a área de costura, né? Sim, Essa eu parte. sabia linha, novelo, eu sabia cada botão, o nome de botão, o tipo de linha, o novelo de lã, o que era. Eu Hoje no sabia tudo, detalhe. sabia tudo. Legal. E hoje eu confesso que eu não lembro de Já tem tudo. tempo. É, tem muito tempo. E daí, depois eu comecei a trabalhar com esse Edson novamente, com o qual eu lixei cadeira, né? Um tempo atrás, naquela época, vendendo café. Café moído na hora. No Parque Lafayette, ali. Ali já é município de Caxias. E daí eu comecei, aí depois surgiu a intenção de eu vi um anúncio no jornal, quando eu fiz prova para fuzileiro, prestei um concurso. Aí tu chegou num ponto, Walter, que aí você vai iniciar agora a tua carreira militar, né? E aí foi bem novo? Foi 18 anos ou foi 18 logo com anos. 18? 18 Você não anos. chegou a pegar o alistamento, você, óbvio, você Eu me alistou, alistei, mas aí você queria servir já naquela queria, mas queria. aí não conseguiu. Não, eu queria, porque eu fiz alistamento, paralelo a isso, eu tinha feito concurso para fuzileiro naval. Tá, no Então, mesmo momento, no mesmo sim, momento. Tá, então se eu fosse aprovado, eu seguiria para a Marinha, certo. né. E aí foi o que Foi o que aconteceu. aconteceu. Agora, esse desejo do militarismo tinha muita influência do teu pai, por Não, ele já ter sido militar, que você citou, né, que teu pai sim, já sim, foi militar. Tinha sim. influência dele ou foi algo que não teve essa influência? Ou como é que funcionou essa parte pra você? Não teve, assim, não teve uma influência dele me incentivar: "Ó, faz concurso", E não teve essa não, batida. ele até eu lembro que ele comentava na época, porque ele era da Marinha, quando eu lembro que eu era pequenininho, né, então eu via farda, né, dele, eu via fotos, e aquilo começou desde pequenininho a despertar aquele interesse, né. Então, na época ele até não, minto, eu até tive uma certa influência, assim, ele até comentou, eu fui fazer um preparatório, mas não dei continuidade, aí eu fiz esse concurso Pro fuzileiro, para fuzileiro, no qual fui aprovado, então daí eu automaticamente não tive que ir para o exército. Tinha o certo. alistamento do exército, mas não fui, Não eu foi fui para porque foi marinha. aprovado no fuzileiro Sim, e aí já seguiu dali. sim. Para um jovem da Baixada Fluminense, São João de Meriti, Walter, como é que era essa visão de fazer uma prova, de passar, ter essa expectativa de passar numa prova? Pô, eu digo isso porque eu também sou de São João, né, sou da Baixada Fluminense, e sei que muitas das vezes a gente é limitado pela falta de informação Informação, é de verdade. informação. Uma coisa que você citou aí, eh você teve um incentivo do teu pai, né, mas foi pelo que você citou, foi pouco, né, Sim, não foi aquela coisa do: "Não, filho, tem que fazer, tal, tal". E muitas das vezes eu vejo que a gente na Baixada Fluminense, a gente deixa de conquistar coisas por falta de informação, porque a sim, capacidade a gente tem. O que falta é a informação, alguém chegar para você: "Cara, faz isso aqui, sim. porque vai dar certo, é um caminho, agora tu não tá entendendo, mas". Como é que foi essa parte aí pra você, um jovem da São João de Meriti, como é que foi isso aí, essa parte? Então, como você mesmo disse, naquela época, pouca informação, né, e eram pouquíssimas pessoas que que prestavam concurso público, Exato, seja lá para exatamente. qual for a área, né. Mas eu lembro que nesse período teve um colega da rua que eu morava, ele tinha entrado para marinha, não para fuzileiro, Uhum. né. Ele se alistou, acho que ele fez prova para aprendiz de marinheiro,
né. Então, assim, eram pouquíssimas pessoas no bairro que Exatamente. era militar. E todo mundo que era militar naquela época sempre se destacava de alguma forma, né, Exa porque a sociedade, né, os moradores sempre viu o militar como um exemplo de tudo que é bom. exato. Um exemplo da pessoa correta, um exemplo de honestidade, remetia muito isso. E eu me identificava com aquilo ali, né, e quando fiz esse concurso, e fui seguindo. E aí conseguiu entrar. Você citou um ponto aí interessante que é exatamente esse. É poucas pessoas que você via, Sim, prestando concurso público, buscando o militarismo por meio de concurso. Você via pelo alistamento, que aí, querendo ou não, você tem um limite de tempo. Fuzileiro também até tem, né, um limite de tempo. tem, tem. Mas você tem outras carreiras dentro do militarismo que você não tem. Depois que você entrou, você tem a sua, né, entre aspas, uma estabilidade ali. E eu bato muito nessa tecla aqui, é onde eu falo para nossa audiência, cara, busque informação. Uma informação pode mudar a tua vida, Sim, mudar a tua história, mudar a tua caminhada, por simplesmente você ter uma informação, tá? E aí, beleza, você vai fuzileiro naval e uma lição. O que mais te marcou lá nos fuzileiros? fuzileiro, foram as amizades. As As amizades? Guarda amizades, até hoje? Tem é. até hoje? A de sumos, hein, Epa, essa daí só quem é conhece. Eu não... a de sumos. Que significa Adson? Aqui estamos. Ah, legal. E, Todo fuzileiro naval conhece a palavra, todo. e o militarismo, ele tem isso, né? A turma, né? Se torna uma família, né? Sim, sim. Eh, são muitas amizades que até hoje, né, esses grupos de WhatsApp fazem eventos de turma. Eu já fui no passado, já fui um pouco mais, né, as últimas eu não pude comparecer devido à escala de serviço e outras tarefas, enfim. Mas as amizades foram algo que marcou muito. Pô, é muito bacana. Fica pra vida, né? E a gente naquela época, a gente se lascava de trabalhar, de serviço pra caramba, mas a gente fazia aquilo rindo, né. 18 anos, pô, 18, 19 anos, voando, Voando. voando. E o fuzileiro, como é que é essa parte? Hoje você é policial militar, né, Walter? Eu tenho certeza que a parte do fuzileiro te ajuda muito na tua carreira militar de hoje. Óbvio que o policial militar também vai ter o treinamento dele, Sim, mas você, na verdade, já chega então. com essa base, né? Quando você já chega com a base do fuzileiro. Sim, sim. Ó, ajudou muito, tá. Não só pra vida policial militar, mas pra a vida do dia a dia, na sociedade. Muita disciplina. Eu sempre fui um cara muito, como eu te falei, meu pai sempre foi, tentou me educar da forma mais correta possível, Uhum. né. Ele era rigoroso quando tinha que ser, né, sempre cobrou o que é certo. E quando eu entrei na Marinha, aquilo ali multiplicou. Aquela disciplina que eu já tinha, Foi já em mais casa, reforçada, foi ainda foi mais muito, reforçada. muito, muito, né, muito mesmo. Aquela disciplina ali, aquele período de fuzileiro, foi algo que mudou minha vida. E eu até hoje, até mesmo estando na PM, muita coisa eu carrego daquela época. Daquela época. A base tá lá, veio de lá, Sim, não tem jeito. sim. Maravilha. E o fuzileiro ele fica por 8 anos, não é isso? Não, eu não tenho certeza se hoje continua dessa forma, eu acho que sim. Você faz concurso e você entra por 3 anos, fica 3 anos Tá. garantido, né. 3 anos ali não mexe. Pelo menos na minha época foi assim. E após quase o término de 3 anos, você, dependendo da tua pontuação, a tua classificação, a tua conduta, Aham. né, você enganja mais 2 anos, totalizando 5. Então, você vai cursar para cabo. Você escolhe a tua especialidade, dependendo da tua classificação, da tua pontuação, você cursa para determinada especialidade. Então sabe que você vai a cabo no quarto ou no quinto ano. Tá. É, sempre fazer prova, apenas Pelo tempo. por mérito, vamos dizer assim, Tá, ok. meritocracia. E daí foi a cabo, beleza, você enganja até 9 anos, menos de 10 anos. Então, depois desse período que você acaba, tem que passar na prova de sargento, né. Se Uhum. você passar na prova, você, completa os 10 anos, fica efetivado.
estabilizado. Beleza. Se não conseguir passar, né, nesse período, antes de completar 10 anos, aí você é licenciado. Entendi, entendi. E qual a porta de entrada, Walter, para quem está querendo entrar no militarismo? Um jovem que você aconselha aí? A gente tem o aprendiz marinheiro, você tem o próprio fuzileiro, tem outros aí que eu não conheço por não ser especialista na área. Qual a porta de entrada que você aconselharia aí para a galera jovem que está buscando, que sonha com militarismo? O que que você aconselharia aí pro pessoal? Eu tô até suspeito em dizer, em falar, Puxar a sardinha? porque fuzileiro. Mas assim, quem quer, eu como sempre, desde pequeno, talvez por causa do meu pai ter sido militar, eu sempre fui fascinado por Tá. arma, né? Sempre gostei de arma. E então armas, né, que era criança, aquela pistola de água, né, pistola Uhum. de brinquedo, que saía água, saía bolinha. Então, aquele carrinho da polícia. Então, o adolescente que quer ingressar para a carreira militar, né, e gosta e para ser um combatente, né, eu vou aconselhar o fuzileiro. Mas, assim, cada um tem a sua peculiaridade. Na Marinha, ou Aeronáutica, é um serviço puxado também, mas um pouco mais administrativo e não tão, vamos dizer assim, sugado quanto o fuzileiro. Você faz manobra, Uhum. você vai para, você dorme no tempo, você monta barraca no meio do mato. Como se fosse na selva mesmo, uma coisa de guerra mesmo, um treinamento, né, Mais pesado. mais pesado. No exército tem, né? Na aeronáutica também, faz o curso para Paraçá, né, e outras especialidades, né. Então, mas de uma forma geral, qualquer um dos 3 eu aconselho. É uma boa porta de Uma boa entrada. para quem gosta. Aí, talvez o ponto para a pessoa estar atenta, deixa eu ver se eu entendi aqui a tua dica. Por exemplo, se eu sou mais vibrador, se eu Sim, gosto mais isso de aí, de exatamente. combate, eu miro no fuzileiro. Sim, Se talvez eu gosto do militarismo, mas penso uma coisa mais light, um aprendiz de marinheiro, vamos sim, dizer. perfeito, Então seria mais ou menos perfeito. isso. Sua colocação foi exata, exato. Maravilha. Então, você que quer fazer parte, que sonha com militarismo, você é vibrador, parte para o fuzileiro ou para alguma outra. A gente está falando aqui de marinha, resumindo na marinha, mas vai ter esses perfis de todos os lados, né? Então, busca nesse sentido que você vai ser bem sucedido, não é isso? Sim, e eu busquei também, além de gostar a Forças Armadas, né, o militarismo, como uma Exato. estabilidade de trabalho. Exato. A gente é na Baixada, a gente que Sim, vem de origem sim, mais humilde, a gente pensa muito nisso, né? Foi até legal você citar isso, Walter, porque eh, a gente tem bloqueios mentais que nos travam de muita coisa. E quando a gente tem esses bloqueios, não adianta você querer dar um passo que você ainda não desbloqueou, que você não adianta, você não vai conseguir. Ou melhor, vai demorar mais tempo para você conseguir. Não quer dizer que você não vá, mas você precisa romper ali algumas barreiras, alguns muros para você passar aquilo ali. Por exemplo, se eu acho legal ser empreendedor, mas na minha família não tem nenhum empreendedor, eu vou ter mais dificuldade em romper essas barreiras do empreendedorismo. Isso se repete pra gente que é que é de origem mais humilde, que é da Baixada Fluminense. E aí uma das portas legais para te ajudar a romper é sim o militarismo, o concurso público, que ele vai te dar uma estabilidade, que é o que o Walter falou, ele vai te dar uma estabilidade para que você depois possa trabalhar sim, esses outros bloqueios, aí você ir destravando eles. Que algumas pessoas já nasce destravada, independente do local que ela tá, né? sim, sim, Com certeza você conhece, eu conheço pessoas que, meu irmão, mesmo dentro da Baixada Fluminense, o cara saiu, explodiu e foi embora. Ninguém viu, ninguém viu. O cara só foi. Mas na maioria, falando da regra geral, da maioria das pessoas, tem essas travas. A gente vai ter essas travas. E aí a gente precisa buscar mecanismos para que a gente se estabilize e crie um ambiente mais seguro para que a gente possa avançar. E eu visualizo muito isso, o militarismo, o concurso público, como sendo talvez esse ambiente mais seguro para te dar uma liberdade para você depois poder começar a tirar essas travinhas da mente, seja para o empreendedor, seja para N coisas. incentivos também, né.
além desse mecanismo, Exato, né, exato. o incentivo é muito bom. E a gente falou também aqui sobre informação, Walter, e aí eu queria te ouvir sobre isso, porque, volto a dizer, a gente muitas das vezes deixa de avançar por falta de informação. Eu fui saber já velho já, sobre os oficiais temporários, né? Oficiais temporários, que você não precisa nem fazer prova, né? Para ingressar na Força Militar, e você já entra como um oficial, entra como um sargento, ou entra como um tenente temporário, Sim, né? Mas que eu nunca tinha ouvido falar, eu ouvi falar disso, vamos dizer assim, tem uns 6 anos atrás. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que nunca ouviram falar de oficial temporário. Que você não precisa nem fazer, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos você não precisa nem fazer prova. Eu sei que pro, na época, quando eu tomei conhecimento para o Exército, não precisava, para a Aeronáutica não precisava fazer nem prova. Era só você se inscrever e apresentar o teu currículo. Você tinha que apresentar o teu currículo e com o teu currículo era avaliado e você poderia ingressar na Força Armada. Você tem alguma dica em relação a essa parte também, do oficial temporário? Como é que você visualiza? então, oficial temporário no Exército tem o CPOR, eu acho que ainda tem, Aham. O né? CPR é por prova, né? Sim, Por é por prova. prova. Na Marinha, mas eu acho que todos eles, o que apresenta currículo, mas além do currículo, eu acho que tem que fazer alguma coisa assim. Os médicos, por exemplo, o residente, você faz uma. Isso. Além do currículo, acho que você presta uma É uma prova. provinha de conhecimento, não é Sim, uma não é um prova. Isso, o concurso que vale público. é o teu Sim, currículo. E sim. aí, é exatamente isso, o que vale é o teu currículo, aí você faz uma provinha para validar os teus conhecimentos. Isso aí não deixa de ser um estímulo, porque a pessoa pode fazer ingressar, né, nessa área, né, que normalmente é mais relacionada à saúde, né, Aham. exceto o CPOR, mas eu costumo dizer à minha filha, eu até incentivo a minha filha. Minha filha hoje, ela está na faculdade federal, né? Ela, e eu incentivo ela a fazer prova para as Forças Armadas, PM, oficial da PM, ou do bombeiro. Você incentiva ela para fazer para PM também? Incentivo, Isso incentivo. aí eu acho legal você falar isso, porque eu cresci com a minha mãe falando assim: "Não, não faz prova para PM não, não faz prova para PM", pelo risco, né, Sim, pelo sim, risco. E é natural que os pais tenham esse zelo, né. Não sim. querendo dizer, se você incentivar, não tem zelo, mas o pai fica, que não conhece principalmente, ele vai ter aquela preocupação maior. Já que você falou isso, como é que foi isso para você com teus pais? O ingressar na PM, e como é que é isso agora com a tua filha, você da mesma, agora você incentivando? Então, com meus pais, eu não falei para ninguém que eu havia feito a prova pra PM. Comentei com ninguém. Fiz a inscrição, Fez sem falar com ninguém. conta Se própria, com dependesse ninguém. deles, não faria. Você Depende da tinha minha também essa mãe. cobrança, assim, Não, não, a minha mãe não queria. as A mães minha são mãe, ela mais não ia, zelosas. digamos assim, permitir, né. Então, quando eu fiz, não falei com ninguém e só informei quando tinha sido aprovado. Aí já era. Aí já estava tudo Não ia engatilhado. rasgar aquele cheque, Ah, já era. entendeu. Aí E pode falar. hoje eu incentivo a minha filha por causa da estabilidade. Eu penso nisso, penso muito nisso, na estabilidade. Aham. Ela está se formando em farmácia, ano que vem termina em farmácia. Então, é uma coisa que tem, assim, ela pode ver 2, na área da saúde, Aham. eu digo assim: "Filha, tem condições de você ganhar bem, você tem que ralar. No início tudo é isso aí, É você tem isso que aí, não ralar. tem Você jeito. pode conseguir 2 matrículas, né, uma federal, uma estadual, uma municipal, depende de você, mas você vai ralar", né. Então a PM, né, é muito o perfil dela. Eu falo com ela, tento incentivar, mas não é muito o perfil dela. Ela, pô, ela é muito na dela, Mais tranquila, muito mais tranquila. tranquila, muito estudiosa. Quantos anos que ela tem? 22. 22, maravilha, Vai fazer 23 quarta-feira que vem, dia 17, maravilha. né. Enfim, então ela quer seguir mais pra uma área da indústria, né, mas Aham. ela até comentou comigo, né, ela e o namorado querem fazer uma prova para a Marinha, que acho que está para poder abrir uma prova Legal. esse ano que vem, né, mas temporária.
Ah, Então, legal. assim, temporário, beleza, vai ficar ali 8 anos ou 9 anos Isso, ali, 8, no máximo 8. contratado ali, beleza. Mas e depois? Eu penso muito nisso, Aham. né. Bom, isso é uma questão do governo, então, eh, tá 8 anos empregado, mas e depois que acabar aqueles 8 anos? Você fica assim: "Pô, será que vai esses 8 anos que ficou lá, embora empregado, não será que perdeu várias oportunidades, talvez É, melhores?", exato. A pessoa tem que avaliar bem, tem que né. avaliar bem. Então não vou dizer que seja ruim, Uhum. mas a pessoa tem que avaliar, né, o que que ela quer. Talvez dali, pô, tô 8 anos, estou empregado, e daí eu vou continuar estudando, eu penso dessa Exato. forma, continuo estudando e Isso. tentando algum concurso, né, de carreira, Boa. né. E tudo por causa da estabilidade. Eu sempre visei isso, a A estabilidade. estabilidade. Boa, boa. E aí, quanto tempo você ficou de fuzileiro? 5 anos e 3 meses e 5 dias. Eita, na vírgula. E como é que foi essa saída? Foi esperada, não foi esperada? Não, Foi foi muito frustrante a saída. é mesmo, Pô, eu Walter? gostava pra caramba, eu era A expectativa era ficar o tempo não, máximo. seguir carreira, né. Eu, na época, imaginava que lá não é subtenente, é suboficial, né. Aham. Então, se eu tivesse seguido carreira na Marinha, eu já estaria aposentado já uns 2 anos ou 3 anos atrás, uns 2 anos atrás, e como suboficial, né. É mesmo a equiparação é a mesma coisa, né. Mas não, como eu falei, fiz prova, né, até próximo de completar 3 anos, você, de acordo com o teu currículo, você vai cursar cabo no terceiro, no quarto, no quinto ano. Tá. E no meu caso, eu fiquei aguardando o requerimento, a documentação todinha, estava convicto que ia cursar para cabo, né. Mas quando saiu a relação, cadê o Walter? Cadê o Eita. soldado Walter? SDFN, o meu número eu lembro até hoje, 87156717. Na época eles falavam assim: "Vocês jamais vão esquecer esse NIP", e é verdade, a gente não esquece. Não esquece. Só o tempo que for: "Qual é o teu NIP?", na hora, vem um estalo assim, cara. E não estava, então aquilo eu fiquei falei: "Caramba", eu fiquei nessa judiação, procurei saber, aí como explicar, não gosto, mudou a pontuação. Então naquele dia, eu já fiquei sabendo que não iria cursar para cabo nem no quarto nem no quinto ano. Eu consegui enganjar, mas para mais 2 anos. Mas seguir, tentar a carreira, tentar a efetivação, eu já não Já iria não ia conseguir, conseguir mais. porque a Marinha mudou a pontuação. Então ela mudou, eu sempre digo, aos 45 do segundo tempo mudou a regra do jogo, aonde o time que estava ganhando, do nada, Tava tudo certo pra você seguir. tudo certo, né, tudo certo. Tinha pontuação, o TAF, conceito, tudo. Então quando eles mudaram, porque a Marinha, o que que eu soube, ela tinha que mandar um quantitativo embora, ela tinha que Aham. demitir, né. Por qual motivo eu não sei, mas ela tinha que mandar, né. E nisso daí, a única forma que ela conseguiu de chegar aí, dispensar um monte de militar, era fazendo isso aí, onde a Aumentou a minoria ficou. pontuação. Então, foi muito frustrante, eu fiquei Tava com quantos muito anos? eu 23? estava com 21, 21 anos. 21, eu tô com 18, 21. Caramba. Tem 21 quando eu enganjei, né. Aham. Então eu sabia que, tipo assim, Aí tu ficou os 2 anos que podia fiquei mais, os tá. 2 anos, mas eu sabia que ali não tinha mais pra onde ir, Uhum. eu ia ser Desligado ali. desligado. E aí vem a frustração. Foi. E como é que beleza, aí passou esses 2 anos você passa com certeza pensando: "Cara, o que que vai ser daqui a 2 anos?". Sim, sim. E aí é aí que nasce o pensamento da polícia militar, ou isso só vem depois que de fato você é desligado? Depois, né. Só depois. Porque naquela época tinha alguns colegas que já falavam em fazer prova pra PM. E eu dizia que não, eu era vibrador, né, eu gostava aquelas instruções de combate com Aham. arma, tiro de festim, né, a gente tinha até muita instrução boa. É assim, então por mais que eu era vibrador, alguns colegas que falavam em fazer prova, eu dizia que não. Mesmo Tá. não porque, falei: "Pô, na PM, tá doido, tá maluco, cara? Pô". Tinha esse preconceitozinho. Tinha, mas assim, porque por conta do risco. Sim, sim. Sempre teve risco na PM, sempre. Sim, "Ah, naquela exato. época era mais tranquilo". Não, Nada, eu tô não, falando, minha mãe falava pra mim: "Não sempre passa teve, prova pra sempre PM". teve. E eu não queria, né. Aham.
E era por medo mesmo. Eu não tenho vergonha de falar, não. Né? Eu posso dizer que eu já fui medo, entendeu? Hoje a história é outra. Mas então eu tinha medo. Então, teve um colega que também aposentou há pouco tempo, né? O Gomes. A gente entrou na PM, na Cruzeiro junto, e ele entrou uma turma ou 2 turmas antes de mim, na PM. E então aquilo ali não queria ficar, não queria fazer a própria PM, e fiquei pensando, por que que eu vou fazer? Quando veio a baixa, eu fiquei desempregado, eu não entrei em depressão, Tá. mas até porque uma coisa que eu sei que uns dizem que é uma doença, mas eu nunca me permiti ficar deprimido, nunca. Sempre teve a mente forte. Nunca, graças a Deus, peço a Deus que Amém. continue, que eu nunca fiquei deprimido na minha vida, nunca. Mas fiquei bem triste porque, assim, imagina um cara que tem, tinha o teu salário todo mês, É comprava difícil. aquela roupinha, né, andava sempre alinhadinho e depois, do nada, caramba, Cessar mês que aquilo. vem, cadê o salário? Então fiquei aquela ali, É difícil. entendeu? É difícil. E aí e aí depois desses 2 anos, aí você fez a prova, não falou com ninguém, passou e inicia a tua trajetória Sim, mas na antes PM. mas isso aí fiquei 2 anos fora, né. Então quando eu fui desligado, eu comecei a trabalhar como ajudante de caminhão com meu pai. Tá. Então, era uma coisa, tipo assim, eu ia trabalhar com chinelo, calça comprida, porque a gente se sujava muito, camiseta, comia, a gente levava quentinha, Aham. marmita de casa, você levava marmita. Eu carreguei muita caixa, cara, mas muita caixa de lata de 20, muita caixa de Tudo produto com de teu pai. limpeza, tudo com meu pai, para poder ajudar o meu pai, que na Aham. realidade a gente não tinha salário dele, não recebia quase que nada, é mais para poder ajudar ele. Certo. E nisso aí eu buscando, alguma coisa. Quando num desses mercados, eu conheci um promotor de vendas, aí que eu vi e perguntei a ele, né, como é que é aquele serviço, como é que eu fazia para tentar uma vaga. Ele me deu o endereço, vai lá, procura isso aqui, assim, tal lugar. E nisso eu fui. Aí eu fui lá, na Tijuca, fiz uma ficha, né, de cadastro. Aí eu fui chamado para participar de uma dinâmica de grupo e fui classificado, fui escolhido, e daí comecei a trabalhar como promotor de vendas. Depois fui trabalhar numa outra empresa, não, essa é uma agência de emprego, na realidade, Aham. fui na agência de emprego, e depois fui trabalhar numa empresa, tá? E aí eu fiquei 1 ano e pouco. Mas sendo que quando eu fui para essa empresa, né, aí que despertou o interesse em fazer o concurso para PM. Porque estabilidade. Sempre Sempre estabilidade. estabilidade. Eu Sempre pensava, estabilidade. né, em vista do que aconteceu na PM, se eu entrar, passei no concurso, se eu adentrar, Tá tranquilo. tô tranquilo. Então daí eu mesmo trabalhando como promotor de vendas e eh, fiquei trabalhando como promotor e passei, fiz a prova pro concurso da PM. E aí depois fez a prova, entrou rápido ou foi aquele concurso que demora a entrar? Não, não fui, aí é que tá, Ah, é? aí é que tá. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Depois que eu debaixo da Marinha, eu trabalhei também como motoboy, tá. Certo. Trabalhei como motoboy e já cheguei a ser globinho, não sei se o senhor lembra na época, globinho. Globinho do Entrega jornal? jornal Do Globo, jornal, entregava entrega do moto jornal. de madrugada, mano. Passava de moto voado, jogava aí, Rural. né, caía na varanda do da pessoa lá. Enfim, eu quando fazendo essa prova, né, eu cheguei até a pular uma parte. Eu não tinha entrado ainda para promotor de venda nessa empresa não. Então eu estava desempregado, fiz a prova, escondido, fiz o concurso, fiz tudo, e eu não tinha concluído o ensino médio, né, eu tinha o Aham. 2º grau. Então eu fui trabalhar numa loja em Caxias, em dezembro, né, em dezembro, e aonde aquele salário do mês de dezembro é o que eu ia fazer a minha matrícula. Porém, eu sabia que eu não ia ter dinheiro para poder pagar a mensalidade, mano, entendeu. Foi uma coisa assim, não foi de má fé, digamos assim. Eu arrisquei, eu Aham, aham. apostei, eu apostei, né, porque eu falei: "Bom,
a matrícula está garantida, mas e a mensalidade? É um passo de fé. Eu passei, exatamente, pura fé, pura fé. Ia tentar ser efetivado nessa loja, mas eu não fui, acabou o mês de dezembro, é o período de Natal, essa loja chama, né, os Isso. vendedores extra. Continuei buscando emprego, comecei a estudar, mas eu falei, caramba, e agora? Né? Então eu continuei, e fui aprovado, né, faltavam 6 meses para poder concluir. Nessa brincadeira, né, deu tudo, parece que tudo foi Deus. Foi tudo cronometrado, tudo certinho, aonde eu vinha fazendo os exames, tinha sido aprovado, né, eu tinha sido aprovado e fui fazer os exames onde pedia a documentação, Aham. né. Essa documentação, porque depois, após a documentação, aí que vem a pesquisa social. Se você chega, quando você é chamado, você chega lá no CRSP, se você não tiver a documentação completa, eles te Já desligam. corta Acabou, na hora. corta na hora, né. Está no edital. E daí correu tudo certo, deu tudo certinho, né. Fui aprovado, não fiquei de recuperação em nenhuma matéria, consegui em tempo recorde o meu histórico. Caramba. Foi tudo, assim, incrível. Literalmente cronometrado. Isso, exatamente. Porque tinha que ser, Amém, porque tinha que cara. ser. É, quando Deus tem projeto, quando Deus tem Sim, plano, a gente mesmo não entende, né? A gente mesmo não sim, consegue compreender e muitas das vezes a gente só vai visualizar aquilo tudo que aconteceu só lá na frente. Caramba, realmente isso aqui foi a mão de Deus que sim. tocou. Maravilha. E aí, igual você entra na PM e aí começa uma outra história, né? Você acabou de dizer aqui, o Walter tinha medo, agora é outro Walter, meu irmão. Agora Sim, é vibrador, combatente sim, sim, e cai pra dentro do combate à violência desse nosso sim. Rio de Janeiro, que não é brincadeira, né? Que não é Não, não, brincadeira. não. A coisa é séria mesmo. É vida, né. É de verdade. Então, quando eu entrei na PM, 29 de setembro de 2000, Já se dia vão da 25 anos, data da minha incorporação na PM. Então, eu fiz estágio no 15º, Caxias. tá? Gostei do batalhão, né. E depois, quando eu me formei, que eu fiz a opção para ir pra 15º, por qual questão não sei, não me mandaram para o 15º Batalhão, me mandaram para o 16º, Olaria. Tá? E ao chegar no batalhão, foi eu e mais 4, né, dentro de um carro. Chegamos na rua Delfim Carlos, eu dei indo de frente para o Complexo do Alemão, aquilo me deu um medo, para não falar outra palavra, do caramba, né. Já no primeiros dias. Não, indo me apresentar, Indo se do apresentar. Cefap direto para lá, todo mundo. Indo para esse 16º. 16º, em Rapaz, Olaria. E daí eu falei: "Caramba, não vou ficar aqui não. Não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Pô, isso aqui é Complexo do Alemão, não vou ficar". Ele se apresentou, beleza. Fiquei 1 mês e meio trabalhando no PO, que é policiamento ostensivo, na rua, a aham. pé. E depois de 1 mês e meio, apareceu um serviço para trabalhar à noite, né. A escala era noite sim, noite não. Então era apelidado de monstro sim, monstro não, porque era muito sugado, né. Você trabalhava a noite toda. Aí pra casa, descansava, no dia seguinte pegava a noite de novo. E daí eu fomos ter uma instrução de tiro no 9º Batalhão, e lá teve um oficial que me viu atirando, né, e despertou, né, o interesse nele em me indicar para um patamo. Ele me Patamo. O chamou, que que é patamo? policiamento, patrulhamento tático móvel, Legal, legal. né. Aí ele chegou e falou assim: "Ô polícia, o que tu fazia antes de entrar pra PM?" Falei: "Por quê, tenente?" Aí ele: "Pô, tu atira muito bem". Aí eu falei: "Não, pô, já fui fuzileiro, etc". Ele: "Ah, tá explicado". Quando ele me fez esse convite, né. Mas até então, antes de iniciar, né, antes de dar início a esse serviço, eu fui passando por outro serviço, né. E o meu primeiro, assim, despertar, né, de combate, aonde naquele dia o medo sumiu, de uma hora pra outra Sumiu. sumiu, foi quando a gente estava indo para uma ocupação, né, na favela do Rato Molhado, acho que no Jacaré, que passando pela Tararé,
Avenida Itararé, passando em frente à grota, né? A gente levou num cargueirão, tiro pra caramba pela gente, só pelo fato de a gente estar passando. Por isso que eu digo, algumas pessoas falam, pô, hoje em dia tá muito pior a violência. Negativo, sempre foi. Sempre foi. A gente tá patrulhando, pelo contrário, hoje em dia é difícil uma comunidade chegar, vagabundo, a viatura tá passando na pista e ele efetuar disparo. Tá? Pode até acontecer, Uhum. mas antigamente era bem pior. E daí a gente parou e me deu uma raiva. Naquela hora eu falei, filho da mãe, cara, me deu uma raiva, a gente desembarcou, mas à noite, né, a Aham. gente não viu ninguém, enfim, e muita gente também passando, entrando e saindo da grota, fomos embora. Então daí começou a despertar, né, a aflorar esse espírito combatente, digamos Naquela assim. hora tu desembarcou da viatura e aí sem Desembar... medo nenhum, né? Nenhum. Desembarquei e fui para dentro, né? Fui pra cima dele, mas logo na entrada a gente não viu da onde eles tinham dado. Aham. A gente se abrigou, entramos na viatura e fomos cumprir o serviço. Caramba. E aí, quando é que cai a ficha, Walter, de que isso aqui, o Rio de Janeiro, é uma guerra, cara? Não é para amador, como a gente diz, né? Que é de verdade. Desse dia em diante, eu já comecei, já despertou, já a ficha já caiu. Já nesse Pô, dia você já viu a que coisa não é brincadeira, não. A coisa é séria mesmo. era de verdade, é de verdade. E a partir daí, você tem alguma operação, eu não sei os nomes técnicos mais corretos, se acho que operação é o nome correto, operação que te marcou, assim, na PM, que você Sim, queira compartilhar, possa compartilhar com a gente? teve várias, várias. Eu vou dizer a primeira que me marcou muito foi já no Patamo, Tá? né, a gente lá na Pedreira de Anhuma, e a gente tinha o hábito de atravessar. Pegava a estrada do Tararé, Avenida Itaoca, e de lá entrava na Pedreira e saía em frente à Vila Cruzeiro, ou vice-versa. Aham. E nesse dia, por volta de 19h30, 20 horas, a gente se irmou de parar, paramos. Subimos a viatura, paramos, desembarcamos, aonde daqui a pouco estava vindo um bonde, mas não sei quantos, vagabundos, muito, da Vila Cruzeiro para cá, aonde eu vou dizer que foi meu primeiro livramento. Eu era o único que estava à frente, tinha um poste fino, e mato para cada mato, pedra, né? E a gente começou a ver aquele barulho, o pessoal, a viatura mais atrás, todo mundo se abrigou e eu fiquei ali de frente, atrás do poste, aonde eram 3 motos, né? Totalizando 6 vagabundos, todos as 3 motos de fuzil e eu com fuzil. Então foi uma distância de 2 para 3 metros. Quando eles passaram, eu atirando nos 3, melhor, nos 6, nas 3 motos, e eles, os 3, atirando em mim. Ninguém acertou ninguém, mano. Eles caíram da moto, Meu tá? A Deus. moto ficaram caída, eles subiram correndo e daqui a pouco eu vi que tava vindo pelo barulho. Tinham carros, Aham. né? E tiro pra caramba, tiro à vontade. A gente se abrigou, ele dando tiro, eles tentando aterrorizar, eles faziam muito isso naquela época. Gritavam, vai morrer, né? O pessoal espalhado. E daí eles estavam dando aquele tiro pra poder eles se evadirem, Aham. né? Então daí, depois, um colega foi minto, só teve um colega que teve um estilhaço, bem de leve. E daí a gente entrou na viatura e não tinha mais o que fazer. Nós éramos 8. Eles, Contra um bonde. bonde, né? Esse foi o primeiro livramento que eu tive na PM e um dos que marcaram. Mas nesse dia você não foi baleado, ninguém acertou Não, ninguém. ninguém acertou ninguém. E a primeira vez que é baleado, cara? Porque eu imagino que o policial ele sai de casa, óbvio, ele não sai pra matar e ele também não sai pra morrer. Sim, Mas ele sabe que existe esse risco. E como é que é a primeira vez, né? Que a gente estava conversando aqui antes, você já foi baleado 4 vezes, não é isso? sim, 4 vezes. 4 vezes. Como é que é a primeira vez, cara? E quantos anos você tinha? Eu tinha, vamos lá, eu tinha 29 anos, 29, 28 anos, 28 anos. Tava com 3 para 4 anos de polícia militar, mais ou menos, então. Isso, exatamente. A primeira vez foi um tiro eu levei um tiro no peito, mas estava de colete, e eu não tinha o hábito de usar colete naquela época. Eu passei a usar colete na PM depois de muitos anos.
Não usava Aí colete. naquele dia você tava de colete. Naquele dia eu tava de colete. E um tiro aqui nas costas. Que pegou aqui, sabe qual era a 4,5. 4,5? Por que eu sei que era 45? Porque o que eu tomei aqui, ele ficou agarrado. Ele atravessou o porta-carregador, ou melhor, o carregador de fuzil, Tá. né? E ficou agarrado aqui na minha pele, na carne. Então, esse tiro não chegou a entrar, né? O Então, carregador deu tipo uma travada nela? amorteceu, né? Então ele atravessou o porta-carregador, o carregador e ficou agarrado aqui, Caramba. né? Então foi mais tranquilo, digamos assim. Mas foi uma adrenalina danada, porque eu tava isso foi na Largo do Coqueiro, tá? Ali perto, na Nova Brasília, no Complexo Alemão, e era um local muito, digamos assim, muito hostil. Muito, Aham. sempre foi muito hostil. Eram vários colegas, estavam espalhados e eu tomando conta de um beco, de frente para mais 3 becos. Então, isso daí que eu olhava para um lado, para o meio e para o outro, quando eu olhei para a direita, pô, Veio de do um lado, nada ele veio do outro lado. surgiu e voasse em cima de mim. E, assim, eu não sei na hora ali na adrenalina, talvez não sei se dá pra pensar muita coisa. Mas aí depois que passa ali, você pensa, como é que é o pós, cara, pô, poderia ter Eu morrido, confesso que aquilo ali eu não fiquei muito pensando muito nisso não. Eu pensei só pensei assim: "Caramba, pô, dei sorte", né. só veio isso na mente. Isso. A segunda vez, sim, aí já foi uma coisa bem marcante. Foi bem mais grave. Como Foi. é que foi essa segunda vez? Estávamos incursionando a Vila Cruzeiro, subimos pela Merindiba, se eu não me engano, localidade chamada Merindiba, e daí, né, ao descer num local chamado Pé de Galinha, que é igual um pé de galinha realmente o beco, né, eu estava segurando um fuzil, eu era o primeiro, né, nós chamamos de ponta, né, é um cara que puxa à Aham. frente, e daí batemos de frente com um bonde, onde o tiro pegou na minha mão. Então, eu sempre digo, um passo a mais, um passo a menos, ou pegava na minha cara ou pegava no meu peito, mas Caramba. pegou exatamente na mão. Ninguém diz, né? Esse tiro aqui essa mão tomou um tiro de 7,62. Rapaz, É. Mas eu tenho uma sequela, uma deficiência. tem uma Eu não limitaçãozinha. tenho essa articulação aqui, Pô, mas né? pra quem tomou um Aqui, tiro de 7,62, minha mão ficou tá gigante, zerado. minha mão ficou gigante. Eu perdi, né, atestado pelo médico da PM, 35% da força dessa mão. E aí daí fui socorrido por um tenente na época, hoje eu acho que ele é major. Hoje ele é subcomandante do 9º Batalhão, Legal. entendeu? E E Major Cardoso, ele que me socorreu sozinho. Aí desceu, deu meu fuzil para outro colega, ele desceu me puxando, tá? Os demais fizeram a contenção, a gente desceu pelo beco, eu e ele com o fuzil pra na mão, socorrer, pra te fuzil socorrer. na mão e a outra mão ele me puxando, vambora, 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 e conseguimos chegar até lá embaixo, onde uma viatura me pegou e me levou para o Getúlio Vargas. Esse foi o dia que você diria que foi o dia mais, assim, hum, que a morte esteve mais perto? Ou porque tem mais dois eventos, né? Tem. Os outros foram piores ainda, foram mais. Teve pior, teve pior, Rapaz, teve pior. rapaz. Aí foi brabo. Então isso aí, muita coisa passa pela tua cabeça. Você pensa na família, você pensa. Era isso que eu ia Eu já perguntar. tinha uma filha nessa Já época. estava casado com a tua filha? Não, não, não. Não, eu fui de um outro casamento. Do outro casamento, É. tá? Então, e assim, não é engraçado. Eu vou dizer uma coisa, eu não lembro qual foram os versículos, né? A minha irmã, ela vai lembrar. Nesse dia, né, aconteceu 2 coisas. Eu até me emociono porque eu lembro do que minha filha a criança falou pra mim, e nesse mesmo dia, meu primo morreu, Caramba. né, de acidente de caminhão. Aí você falou agora, eu lembrei, até me desculpa aí. Nada, cara, que isso. Eh, a minha filha, eu estava separado da mãe dela, né, mas assim, Uhum. eu sempre fiquei com ela, todo final de semana, nunca fiquei o Sempre final foi de presente. semana sem vê-la. Nunca, 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 nunca. Mesmo eu estando com outra namorada, que hoje é minha atual esposa, eu nunca fiquei. E ela acordou de madrugada, eu acordei cedo, acordava
quase 5 da manhã, para poder ir pro 16º, e ela acordou e ficou insistindo para eu não ir trabalhar. Tua filha, Minha quantos filha, aninhos? Samara, tinha 2 Nossa. 2 para 3 anos, né. E insistindo para mim não trabalhar, chorando: papai, fica". E ela falou não, ela chegou a escrever, ela tinha quase uns 3 anos, ela escreveu, foram 4, digamos assim, desenhos, 4 números, né, 32, eu não lembro agora, eu devia ter visto isso antes, né, mas enfim. Então, a minha irmã que depois disso aí ela falou, foram alguns versículos da Bíblia, e um deles falava sobre livramento, Meu Deus. né. Depois que minha irmã falou isso pra mim. Então, assim, eu fui trabalhar, a gente quando sai de casa, a gente sempre acha que vai voltar, sempre, né. Então na época pra minha mãe: "Tchau, benção mãe", até hoje eu falo benção, né, benção mãe, benção pai, benção tio, hoje em dia infelizmente tem muito adolescente que tem vergonha de falar benção pai, Sim, benção sim. mãe, benção tio. Aí eu fui, né. Então, de manhã cheguei no batalhão, iniciou essa operação quando aconteceu isso, né. Então quando eu estava depois que fui socorrido, fui para o hospital, aí que eu recebi a notícia também do meu primo que tinha morrido de um acidente de caminhão. Ele, pra não causar, eu digo assim, ele se sacrificou para talvez não matar, não causar a morte de várias pessoas. Ele jogou o caminhão no poste. Foi em Teresópolis, o caminhão perdeu o freio, e ele jogou o caminhão no poste. Caramba. O caminhão descer, pegar carro, banca de Aham. jornal, enfim. Aí ele tomou a decisão de jogar Ele no. pediu, eu lembro que isso aí o meu outro primo falou, né, o nome dele era Fabiano. Ele falou pro colega dele, que estava trabalhando com ele, ele era motorista: "Pula", não lembro o nome do colega: "Pula fulano, pula, pula, pula. Não, Biel, não, vou ficar contigo, não, não. Pula, pula". Aí o colega dele pulou, ele foi e jogou o caminhão. Aí, enfim, morreu. E o colega sobreviveu? Sobreviveu. Rapaz, um herói também, né? É, Um herói. sim. Cara, e assim, eu queria te. Engraçado, você falou isso aí, a gente começou a falar isso aqui, eu sempre gostei muito dele, né, muito tempo que eu não pensava, lembrava Não dele, trazer a memória. né, aí surgiu isso aqui, me veio na hora essa lembrança dele aí. Esse fato foi no mesmo dia que eu fui baleado. Cara, Isso é uma das vezes que marcou bastante. eu queria até te agradecer, Walter, por se deixar compartilhar com a gente, cara, porque a gente olha o policial militar por muito tempo, né? Aquele olhar, muitas das vezes, preconceituoso da sociedade, aquele olhar da corrupção, dessas coisas que a gente sabe que existem, mas que não é a maioria. Eu diria que não é a maioria. Eu tenho um primo, ele é primo do meu pai, né? Então é quase um tio, vamos dizer assim. Que ele foi policial militar, hoje ele tá aposentado. E eu lembro que ele ele vivia em tensão o tempo inteiro. Depois que ele aposentou, ele virou outra pessoa. Ele virou outra pessoa. Ele não tinha tanto controle, assim, enquanto ele era militar, vamos dizer. O dia a dia, a rotina de PM dele transformava ele, deixava ele sempre em estado de alerta, vamos dizer assim. Eh E aí, por que que eu tô dizendo tudo isso? Porque a gente olha e ele sempre foi um policial honesto. Sempre foi um policial honesto. Então, aquela tensão que ele trazia era justamente porque ele carregava esse fardo de tentar ser honesto dentro desse sistema que é muito corrupto, não é a polícia militar, é o sistema inteiro. E aí, às vezes, a gente olha pro policial militar, a gente olha com um olhar muito crítico, já julgador, Sim, e quando você compartilha uma história como essa, humaniza mais ainda vocês, que a gente já tem vivido eu acho que a gente já tem mudado muito a visão sobre o policial militar. sim, Esses podcasts de militarismo têm ajudado muito, a gente olhar de uma forma diferente. E quando a gente vê um homem assim, igual você, um combatente, linha de frente, se permitir aqui falar sobre a realidade da vida de vocês, eu queria te agradecer, tá? Queria te agradecer por compartilhar com a gente. hum, Isso aí humaniza ainda mais vocês. E aí eu parabenizo o trabalho, o esforço, porque vocês saem de casa para nos proteger, cara. Para nos proteger. sim.
né? Essa é a missão. Porque por trás de uma farda existe um homem, existe um pai de família, Exato, né? Existe um trabalhador, existe um cidadão. exato, E as exato. pessoas, às vezes, olham polícia na rua e você sair de casa, né, disposto a enfrentar tudo que é ruim nesse mundo para salvar vidas de pessoas que você nem conhece, Exatamente. Dar a tua vida por pessoas que você nem sim, conhece. e na grande maioria, né, das vezes as pessoas não te dão nem um bom dia. Eu comento muito isso quando participo de alguma palestra, uma reunião, eu sempre deixo essa mensagem. Falei: "Pessoal, ao passar por um policial, dá um simples bom dia, não custa nada. Verdade. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite", que a gente fica ali baseado, né, seja na calçada, seja na rua, ou seja qual for o tipo de policiamento, e as pessoas passam, é incrível. Eu fico assim pensando, falei: "Caramba, a gente está aqui para defender a sociedade, tá, e às vezes até da nossa vida, porque quando há necessidade a gente vai, a gente enfrenta, né, enfrenta a morte, enfrenta o perigo, e o cidadão nem olha para tua cara, É, nem olha para tua cara, nem: "Oi, tudo bem?", nada, ninguém pergunta se você quer uma água, se você tá tudo bem, bom dia. Acontece, então aham, não estou aham. generalizando não. Acontece de, às vezes, senhoras passar e: "Meu filho, Deus te abençoe, Deus proteja você, meus colegas, etc". Acontece sim, mas é pouco, É pouco, é poderia ser muito mais. pouco, muito Eu pouco. acredito que esse cenário tá mudando e vai mudar ainda mais, Walter. Eu Tomara, acredito mesmo. tomara. Até depois dessa mega operação que teve, a gente vê um, um apoio, eu diria assim, maior da sociedade, diante de tudo que aconteceu. Eu até brinquei, a gente conversou com o Breder aqui também, né? O Breder também foi Uhum. convidado. E ele foi convidado logo depois da mega operação. Eu falei com ele que o desejo que dava, literalmente, da gente como sociedade, quando passava por um policial militar, era de, bom, parabenizar aquele cara, mesmo sem saber se Sim, ele participou, se não participou da mega operação, mas saber que ele fazia parte daquele todo, né, do que aconteceu ali, que foi uma operação, óbvio, teve a perda dos colegas, né, e aí, por isso a gente não pode dizer que foi um sucesso total, sim. mas foi uma operação de sucesso. Então eu te digo que eu acredito muito nisso, que esse sentimento ele vai mudar, ele já está mudando, de reconhecer o trabalho, o Tomara, esforço do espero. policial. Eu, assim, eu sou vocacionado mesmo, pra você ter ideia. Eu estou em processo da reserva remunerada, mas, eu queria muito, não falo isso para fazer média com ninguém não, cara. Quem me conhece sabe que eu não tem necessidade disso. Eu gosto, né, eh, desse serviço. Eu queria estar naquela operação. Eu queria muito, mas muito mesmo, muito. Eu queria ter participado. Infelizmente, não estava porque Deus não Não permitiu, permitiu. né. Amém. Eu posso tem que pensar também nesse lado, né. Muita coisa Exato, que, às vezes, a gente quer tanto fazer uma coisa, aí você não sabe por que que você não consegue, por que que você não exato, atinge aquilo ali. Aí lá na frente você descobre talvez o propósito por isso. exatamente. É como você falou daquele dia, né, que a tua filha já tinha dado aquele recado, e aí eu como pastor, né, eu vejo muito isso, Galto, porque você citou muito bem aí, se eu não fui é porque Deus não permitiu. Sim, E às vezes Deus até permite que a gente vá e ele permite que alguma coisa aconteça para ele te dar o sinal, ó, tá vendo aqui o porquê? E aí você só sabe porque você foi lá, que foi aquele dia que veio o tiro. Mas isso funciona para tudo na nossa vida, literalmente. mas incrível. A primeira vez que esse aqui não, esse aqui, como eu te falei, digamos assim, foi galho fraco. Aham. Eu costumo usar esse termo, mas quando pegou esse da mão, a primeira coisa que vem na mente, eu sendo socorrido, eu falei assim: "Meu Deus, fui baleado". Mentalmente eu deixo baleado. A segunda vez eu falei: "Não acredito, meu Deus, fui baleado de novo". Na quarta vez eu falei, na terceira, na quarta vez: "Meu Deus, fui baleado de novo". Incrível, todas as vezes eu sendo socorrido, vinha isso na cabeça: "Meu Deus, fui baleado, meu Deus, fui baleado de novo, meu Deus, fui baleado de novo". O mesmo pensamento. Mesmo pensamento. E assim, você Tipo pode. assim, não acredito, assim mesmo, comigo mesmo. Falei: "Meu Deus, não acredito, fui baleado de novo". É Mas um, é hoje mas é a realidade, né, cara? A mas é a realidade de vocês. realidade.
Porém, é óbvio que todas as vezes sempre agradeci depois Maravilha. O por livramento. estar vivo. Sim, E, Walter, e aí, cara, você tá caminhando aí pra reserva, como você falou, mesmo sem querer, né? Aquela luta aí sim, interna sim. do o espírito vibrador Sim, combatente sim. gritando ainda, A chama ainda ainda tá tá acesa, acesa, muito mas você já acesa. já entende que tem um caminho. Acho que tem a idade, tem a família, né? Você entender que é um sofrimento também pra família, uma tensão, né, pra família, você sair de casa todo dia nessa missão. E aí você agora, cara, você entrou pra vida política, não é isso? Sim, sim. Antes de entrar para falar sobre a minha vida política, posso relatar mais um fato, mais uma ocorrência, Pode, claro. né? Um confronto cinematográfico. Que isso, cara. Foi um confronto De cinema, de filme. de filme mesmo. Já assistiu aquele filme Fogo contra Fogo? Ih, rapaz, eu sou ruim de gravar nome de filme. Pode até ser que eu tenha assistido, Foi mas um filme de uma quadrilha que assaltava banco e no final ia saindo de dentro do banco, a polícia, no caso da FBI, estava na cola deles e começou um confronto no meio da rua, aham. né. Então assim, vale a pena assistir esse filme. Filme Fogo antigo, mas contra muito, fogo. muito bom, Boa. né. E foi assim, eram 6 carros na Penha, e totalizando ali quase uns 25 a 26 vagabundos, 4 a 26 vagabundos. E éramos 7 policiais, tá. 4 numa viatura e 3 no outro. A minha viatura era a segunda, né. Quando eu vi aqueles carros passando, eu tive aquele instinto, né. Eu digo assim, o instinto foi Deus me dando um estalo, enfim, vi o carro passando, fui atrás, né, passou uma viatura da frente, né, ali na Penha, e dobramos à esquerda, deparamos paramos na traseira do último carro. Nisso aí, eles pararam, tiveram que parar porque senão abriu, 4 conseguiram passar e 2 ficaram. E dali começou um confronto, né. Quando eu ia desembarcar que eu tomei um tiro. Primeiro foi um Caramba. tiro aqui, né, tomei um tiro aqui, É, tem até a marca aí. fuzil, e tomei outro de raspão aqui. Meu Deus. Aí nisso eu caí. O fuzil caiu, o colega que era o comandante foi baleado atrás do poste, o motorista pulou, só quem ficou foi o Josinei. Hoje ele é até vereador, Ah, legal. lá de Guapimirim, Ney da Cesta Básica. Hã. Então, eu sempre falo, agradeço a Deus, depois a ele, porque ele sustentou aquele fogo cruzado ali a uma distância de 5, Nossa, 7 metros no muito máximo, perto. né. Daí começou o confronto, eu deitei, aonde eu fiquei, né, o tempo todo pensando: "Pô, vou tomar mais um tiro, vou tomar mais um tiro", aí tomei um tiro na perna, eu deitado dentro da viatura. E depois, aonde eu falo, eu digo aquela frase: "Um balde de bala". Parecia que o vagabundo pegou um balde cheio de bala e jogou na gente, porque muito tiro, a viatura ficou toda Caramba. furada. E eu nisso com o rosto virado, eu sentia aquele ventinho passando por Passando cima de as mim, balas. e eu falei: "Vai tomar vou tomar mais um tiro, vou tomar mais um tiro", pensando, tomei outro tiro na perna. Aí depois que cessou, né, os tiros ali, o carro avançou, e eu ouvi um granada próximo da gente, uma esquina antes, bem uns 50 metros, a outra viatura confrontando com os outros carros, né. E por que eu digo cinematográfico? Além dessa quantidade de veículos de vagabundo na rua, na pista, digamos assim, Aham. né, um deles, os colegas atirando, furou o tanque, vazou combustível e a centelha, projétil pegando no chão, deu que a centelha pegou fogo, e o fogo Meu foi Deus. seguindo o carro, né, foi seguindo o carro explodiu, O né, carro dos dos vagabundos. vagabundos. Então morreu um vagabundo ali carbonizado, o Meu fuzil pegou Deus. fogo, pistolas, enfim. Então essa foi uma ocorrência que me Rapaz, marcou esse aí foi bastante. de cinema mesmo, Foi de foi filme. de cinema, cara. De filme. Dentre muita Essa é só uma eu palhinha, né? já contei em outras ocasiões, mas tem muito mais para Ah, contar. imagino, são Se eu ficar aqui anos de se eu carreira. ficar aqui contando, a gente vai ficar aqui mais 10 horas, por cada ocorrência que participei. Meu Deus. Já foi É muita coisa, é muita coisa. muito E muito aí livramento. e muito livramento, cara, sensacional. E aí você tá migrando, né, ou tá caminhando simultaneamente agora iniciando uma vida política, Sim, uma carreira sim, política. digamos Você que sim. iniciou quando, Walter, esse desejo aí de contribuir também na política? Eu comecei a ajudar, né,
um deputado há uns 6 anos atrás. Amigo meu de muitos anos, que Aham. hoje é deputado. E daí comecei a trabalhar, comecei a ajudar ele. E então eu via, eu passei a ter mais contato com parlamentares, com vereadores, prefeitos, né? E vi que na política pode haver coisas boas na política. Pode Aham. a política, ela, quando se é levada a sério, você pode fazer muita coisa. E eu vi que eu como hoje eu sou suplente, né? Eu acabei quando me Boa. apresentei, não É. falei, eu sou suplente a vereador no município de São João de Meriti, pelo PL, Conseguiu quantos votos lá? 1.010 votos. Bastante voto. Foi a Primeira primeira vez, vez? primeira Pô, vez. parabéns. É. E eu acredito que esses votos eu tive por conta do meu trabalho, né, como policial, fazendo a coisa certa. Exato. Eu acredito que tenha sido. Eu não tenho certeza, porque as pessoas viam como é que era na época o Sargento Walter. Eu sempre fui um cara atuante, sempre fui um cara combatente. Eu fazia a coisa certa, fazia o que tinha que fazer, entendeu? E eu acho que a sociedade acabou vendo isso, acabou reconhecendo isso. E Não foi no transpareceu nas urnas, né? Porque 1010 2010, é bastante voto, cara. sim, Primeira vez. primeira vez, sem ser conhecido. Assim, por mais que tenha sido cara em São João, mas todo o município, muita gente não me conhecia, Aham, aham. né? Acredito que hoje muito mais pessoas me conhecem. É a primeira eleição. E aí foi 2020, 24, foi 2024. 2024. E aí você. Como é que tá os planos aí pra frente? Você pensa em continuar investindo para assumir uma cadeira de. Claro, daqui até lá Sim, pode acontecer de assumir, que você 2028, é um suplente. sim. Mas aí, como é que tá essa tua visão para É, frente? digamos assim, 2028, né, minha intenção eu digo com O, certeza, porque a minha vontade é de tá tentar trabalhando para isso. novamente. Se daqui até lá acontecer alguma coisa no caminho, de eu sendo suplente, eu assumir uma cadeira, mesmo que seja como suplente, aí é a vontade de Deus, Boa. né? Mas eu acho importante, eh, na, na Câmara de Vereadores, a gente está acostumado a ver na política o vereador que ele ajuda e colabora para a saúde, para a educação, Certo. né? Serviço público, serviço social, de uma forma geral. Mas para a segurança pública, muito. Até existe, né, pessoas, vereadores, que queiram colaborar. Mas Que eu tem acho. uma visão para segurança. Sim, mas eu acho importante ter um vereador que pode se dizer que é especialista, realmente entende de segurança pública. Eu acho isso importante. Eu acho muito importante isso Eu daí. concordo plenamente. Porque não somente o vereador, hoje em dia, não somente para fiscalizar e legislar pelo município, né? Um vereador que entende de segurança pública ele pode somar muito, Com tá, o para o governo. município, né? Ele pode somar muito o executivo do município. Eh, e hoje, digamos assim, o foco hoje é segurança pública, porque sem segurança pública não tem a economia não gera. Imagina um bairro Exato. que, pô, digamos assim, que tá largado ou que tá, eu digo largado, que a violência tá imperando ali, Nosso né, São João, né, não cara? tem, não adianta, não vai prosperar. Então isso tudo, a segurança pública, eu digo, né, e saúde tem que andar, né, de todas as prioridades, né, educação é importante? Claro que é importante, Aham. né, o serviço público, social, todas as áreas, as esferas são importantes. Mas se você não tiver segurança pública, você não tem nada, né. Como é que você vai ter uma saúde? Como é que você vai para um hospital? Exato. Como é que Se você tem uma vai para barricada que educação? impede você chegar no hospital, a SAMU Sim, entrar, sim, você não tem saúde, né? sim. Então o executivo hoje do município, seja ele qual for, ele tem que, né, é competência do governo do estado. Beleza, Claro. tá. Beleza, eu sei que é competência do governo do estado, mas, tem que haver, ainda mais hoje em dia, do jeito que a coisa tá, tem que haver uma união de força, tem que haver Isso. um uma somatória de pessoas que realmente comprometidas, tá, com a Com a segurança pública, causa, com com a a causa, comunidade, com porque o povo. senão vai tudo por água abaixo. Como é que você tem visto
esse novo governo lá de São João de Meriti, com o prefeito Léo Vieira. A gente está vendo uma movimentação também voltada para a segurança lá, de a remoção das barricadas. Qual é a tua visão, você que está dentro do meio? Como é que tá a tua visão para esse trabalho que tem sido feito lá? Então, o governo do estado, né? O governo do estado, o prefeito de São João, o comandante do 20º Batalhão, né? Tem feito um trabalho, tá, de retirada de barricadas, até porque está sendo implementado esse barricada zero no Rio de Janeiro, Exato, né? No estado né? inteiro, né? Então, é uma coisa que tem que ser feito sim, né? Eu espero que isso continue de eterno, Boa. né? Mas eu vou aproveitar esse gancho e vou pontuar uma coisa aqui. Eu sempre procurei retirar a barricada, sempre fiz. Se vocês olharem no meu Instagram, vocês vão ver que desde lá de trás, eu sempre, né, procurei remover barricada, porque eu acho isso um absurdo. Vagabundo quer impedir o direito de ir e vir do cidadão. Tá? Isso, É, aí, o que é acontece? triste. As barricadas atrapalham em tudo. Eles são tão, vou dizer assim, cabeça de bagre, porque a mãe dele, a mãe do vagabundo, passa mal, ela precisa de um SAMU, a SAMU tem que dar uma volta, ou então não vai conseguir passar, e são minutos que às vezes poderia Salvar uma perder, vida. salvar uma vida, ou até mesmo um veículo de algum morador que fosse socorrer. Então isso atrapalha em tudo na vida. Sem contar que, poxa, somos um país livre. Até então, eu acho que, Exato. né, tem que haver uma democracia e somos um país livre. Então, isso aí você só vê isso aí numa guerra, no Iraque desse da vida aí, Esses num países, incidente né, desse daí. com guerra declarada, né? Sim, sim. E uma coisa que eu sempre falo, isso é uma guerra urbana, assim. É um Exato. narco. Existe realmente um narcoterrorista. O vagabundo que corta a cabeça do outro, o vagabundo que ele estupra, o vagabundo que mata. Só por. A vida até mesmo questão de ideologia, isso é um terrorismo. Né? Não Exatamente, podemos tentar exatamente. maquiar isso, botar. Não, mas isso não. Isso não existe, isso não pode. Existe sim, pô. É, Então, é. o vereador, ele é um vereador sendo conhecedor e tendo propriedade para falar sobre segurança pública, ele soma muito, ele poderia Muito. somar muito com o executivo do município. É uma voz, assim, é uma voz importante, é como Sim, você falou, a gente vê sim, pouco, esse perfil de vereador realmente principalmente na Baixada Fluminense, São João de Meriti, então não lembro de ter, um vereador nesse perfil. Eu faço votos para que dê tudo certo, Walter, nas próximas eleições, para que você consiga, porque uma outra coisa que a gente sente falta é de ter pessoas, que seja sabidamente da parte da sociedade, pessoas retas, pessoas sérias, por muito tempo. Eu acho até que está mudando um pouco, tá, o perfil da nossa política, na Baixada Fluminense. Não tô dentro do meio, mas pelo que eu vejo de fora, eu acho, posso também estar errado, mas eu acho que está mudando um pouco e para melhor, tá? E aí eu queria até aproveitar essa fala e te questionar como você vê, se você vê que é possível a entrada de mais pessoas sérias, honestas, para dentro da política. Por que eu estou perguntando isso? Nos interiores, Baixada Fluminense, tem muitas pessoas até que são boas, mas têm receio de entrar para a política. Tem medo pelo sistema, ameaças, enfim. Você hoje, como é que você vê isso? É possível uma pessoa entrar hoje para a política sem padrinhos, ou que queira fazer o bem, sem interesses maus? Como é que você vê essa questão? é possível sim, né, digamos assim. Tem um padrinho? Não. O fato de eu conhecer um deputado não quer dizer que, Exato. né, eu vou me apadrinhar em tudo. Não. É óbvio que sempre é bom a gente conhecer cada vez mais pessoas, né, Certo. sempre aumentar o leque de amizade, de conhecimento. Política faz parte, o Sim, relacionamento. sim. Mas eu sou um cara, como eu falo assim, eu não tenho peito de aço, não sou bambambam, sou temente a Deus, tenho a minha disposição física, intelectual, como policial militar, como combatente, né? E
é um assunto muito complexo a gente falar sobre esse sistema no Brasil, que tem muita coisa errada, Exato. mas a gente tem que enfrentar. Com sabedoria, com cautela, a gente tem que enfrentar, Boa. né? Porque senão daqui a pouco acabou, acabou. É escravidão, É, e tudo, exatamente. entendeu? Não tem religião, não tem partido disso, partido daquilo, opção, enfim, ideologia disso, ideologia daquilo. A gente tem que chegar e tem que prezar pelo que é certo, né? Como eu sempre vou dizer, sou um homem temente a Deus, procuro seguir os princípios da Bíblia, né? Eu nem tinha te falado, mas eu já fui batizado nas águas, tá? Benção, Projeto Vida Nova, benção. né? Aceitei Jesus sozinho, numa sala escura, prestes a entrar para uma cirurgia, do tiro na perna, que eu acabei não contando, foi um assalto que eu reagi. Então, eu fiquei 4 anos, né, firme no evangélico. Hoje eu até frequento a igreja evangélica, às vezes. Minha esposa, né, é membro de uma igreja, a minha filha é dessa igreja, então às vezes eu vou. Mas certos princípios bíblicos eu não esqueço, Tá eu carrego enraizado. comigo, né? E qualquer coisa que a gente vai fazer de errado, é fato. O Espírito Santo O te toca. Espírito Santo vai Mesmo lá e você não estando vai. ali, se alimentando da palavra ali firme, você chega Isso é é incrível. Na verdade. hora você dá um passo, cara, fica usando a mente assim, ó, opa. Isso é Então a gente verdade. tem que ter muita sabedoria para enfrentar isso, muita cautela, mas tem que ser enfrentado. Boa, boa. Infelizmente está acabando É. A nosso gente tem muita nosso coisa para falar, a bate-papo. gente pode falar a vida longa, um assunto ou outro, mas enfim. Mas poxa, eu quero te agradecer, Walter, mais uma vez. Você entregou aqui um episódio sensacional, muito bom. Ó, a gente queria te interromper, a gente começou falando de incentivo, né? Exato. Então eu quero dizer pro jovem, independente da classe social, independente de cor, raça, religião, é possível vencer na vida, tá? Trabalhando, é possível vencer na vida. Basta ter força de vontade. Se deixe levar, né? Eu já falei isso aqui, acho que não sei se a gente tem mais um minutinho. Temos. Muito vagabundo que eu já aprendi, menor de idade, Aham. tá? Até com 18 anos, eu perguntava: "Você ganha quanto?". "Ah, eu ganho 1.000, ganho 1.500 por mês". Falei: "Cara, esse idiota, meu. Pô, arruma um emprego aí, carteira assinada, ganha um salário mínimo, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor que essa". "Pô, mas não tem emprego". "Tem, cara. Se procurar, acha. Vai achar. Você vai ganhar aí, dividido isso aí pelo plantão, se você tira X reais aí por cada plantão, olha, você que está correndo o risco de morrer ou perder sua liberdade". Então, assim, vai dizer que por falta de opção, por falta. Não, corre atrás, pô. Corre atrás, Isso. insiste. Né? Como eu falei, eu não nasci em berço de ouro. Hoje eu moro, né, relativamente bem, entendeu? Eu tenho minha família, conquistei minha casa, minha família e tudo mais, mas vencendo. Eu trabalhei em um monte de coisas, que algumas eu citei aqui. Então, estuda. E é bom, talvez, eu espero que esse episódio desse podcast sirva de incentivo para alguns que estão ali na adolescência para a fase adulta e estão meio sem saber o que fazer, né? Põe Deus na frente, tenham fé Amém. e segue em frente, que vai dar certo. Não se deixa levar por isso, não, porque uma vez que você botar uma maconha na boca, botar um pó no nariz, você pode não ter conseguir mais voltar. Então, esquece. O que não presta, tira da frente de vocês, tira da vida de vocês, pô. Pô, LSD não presta, maconha. Pô, nada disso aí vai te levar a lugar nenhum, vai te levar à morte ou à cadeia, É isso, é entendeu? isso. Walter, já deixou o recado tá dado, você que tá nos ouvindo, pega tudo isso que foi dito aqui, experiência de vida do nosso subtenente Walter, um homem que é um exemplo, saiu lá de São João de Meriti, irmão. Então não importa de onde você... Ele acabou de dizer aqui, não importa. Você é de São João, de Belfor Roxo, de Nilópolis, Caxias, Queimado, não importa de onde... Ou qualquer outra periferia do Rio de Janeiro, seja um complexo, seja Pedreira, não importa. Não importa. Você tem uma escolha, tem um caminho, coloca Deus na frente, estuda, Sim, que você vai vencer. Esse é o propósito dessa mesa aqui. É fazer com que você entenda que você pode vencer, você não está preso nesse sistema. Tem caminhos e tem não só caminhos, tem saídas
para você chegar em outros lugares. Walter, O sol nasce obrigado. para todo mundo. O sol nasce. É isso. Obrigado, meu Eu que irmão. agradeço. Muito obrigado mesmo. Foi um episódio maravilhoso. Infelizmente, a gente tem que terminar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui trocando ideia, ouvindo as histórias do Walter, né? Pra gente que não é militar, a gente, pô, nossos olhos brilham. Você vê uma pessoa real, como ele falou aqui, deu um testemunho de uma situação de filme, coisa que a gente só vê no filme, o cara vê na vida real. Então, obrigado mais uma vez. Para você que nos assistiu, que está nos assistindo, guarda tudo que foi dito aqui no teu coração. A gente precisa terminar nosso episódio. Antes de finalizar, eu te peço mais uma vez, nos siga nas nossas redes sociais. Segue também o Subtenente Walter. Qual é teu arroba? Subtenente Walter. Subtenente Walter, exatamente assim. Subtenente Walter, isso. Beleza? No Instagram, né? Instagram. Vai lá no Instagram, @Subtenente Walter. Instagram e Facebook. E mesma coisa pro Instagram e Facebook. Vai lá, segue ele. Comenta, compartilha, porque é uma pessoa que tem buscado contribuir para a sociedade, para a nossa juventude. Segue a gente aqui, vou pedir mais uma vez, segue a gente aqui também no Baixada Podcast. Se você tá ouvindo a gente até agora, não tá seguindo, tá errado, né? Tá errado, tá vivendo errado. Então, segue a gente no Instagram, @baixadapod.ufc, e no YouTube, mesma coisa, @baixadapod.ufc. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Graças a Deus a gente tem crescido bastante, Deus tem nos abençoado, e eu creio que essa mensagem vai chegar ainda para mais pessoas. Então, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí por ter nos assistido, porque a Baixada pode, você pode, nós podemos.